Vocês estão bem? Animados? Hoje é domingo, início de semana. Amém? E Deus tem uma palavra poderosa para aquecer a nossa vida e o nosso coração. Amém? Vocês têm que se animar, igreja. Está chegando aí um novo ano, um novo tempo. E a gente precisa estar animado. Amém? Porque Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio e através da nossa vida. Amém? E a gente tem que estar animado para ser participante disso. Amém? André está até dançando lá atrás já, tá vendo? Aleluia! Vamos abrir em Gálatas 5, versículo 22, que nós vamos tirar uma palavrinha muito bonita desse versículo. Eu queria que vocês fossem lá. Nós vamos tirar hoje um fruto do Espírito. Amém? Muito importante para a nossa vida. Amém? Amém, igreja. Lembra que o pastor pediu para vocês, quando a gente disser amém, diga amém, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Vamos lá. Entretanto, o fruto do Espírito, diga fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Diga fidelidade. Fidelidade. Amém. Deus tem sido fiel à sua vida. Amém. Deus tem suprido as suas necessidades. Amém. Amém, igreja? Claro que sim. E você tem sido fiel a Ele? Eu tenho sido fiel a Ele. Amém? Hoje nós vamos aprender com algumas pessoas aqui na Bíblia muito importantes que foram fiéis a Deus a todo tempo. Porque nós sabemos que a fidelidade de Deus ela é para sempre, ela não muda, ela é constante. A gente pode vacilar, a gente pode bobear, mas Deus não. Porque Ele vela pela sua palavra para que possa se cumprir. Amém? E no finalzinho da ministração, eu vou citar alguns nomes aqui de pessoas que atravessaram problemas, às vezes bem semelhantes aos nossos, dificuldades, às vezes bem semelhantes aos nossos, mas não se corromperam, permaneceram fiel até o fim. Amém? Então, a fidelidade ela é um fruto do Espírito. Amém? Então, é uma coisa que nós temos que cultivar, que nós temos que plantar, que nós temos que semear, para que um dia a gente possa ter esse fruto. Amém? E esse fruto nós só vamos conquistar com a orientação do Espírito Santo. Amém? Então, as pessoas que são guiadas pelo Espírito, elas desenvolvem essa virtude chamada de fidelidade. Amém? E hoje eu estudando, Deus me lembrou por várias vezes que durante a nossa jornada, a nossa caminhada no dia a dia, né, e a gente tem muitas atribuições, se cada um aqui for relatar, né, a nossa vida é uma correria em si. Tem momentos da nossa vida, tem áreas da nossa vida, tem alguns segundos da nossa vida que nós não estamos exercendo esse fruto de fidelidade. Às vezes a gente passa por situações, passa por circunstâncias e esquece de exercer esse fruto, que é uma virtude da vida cristã. Amém? Então, olha, fidelidade significa lealdade, amém? Características de quem é fiel e confiável. Amém? Aí vocês vão começar a fazer aí uma análise íntimo, certo? Demonstra zelo, quem é fiel, ele demonstra zelo, demonstra cuidado, demonstra apreço. Amém? Quem é fiel, ele tem respeito por alguém ou por algumas coisas. Amém? E isso é que eu achei massa. Fidelidade significa constância nos compromissos assumidos. Forte, né? É uma constância nos compromissos que você assumiu. Isso significa fidelidade. Então, quando a gente honra os compromissos,
quando a gente honra uma direção, nós estamos praticando a fidelidade. Amém? Aí eu fui mais profundo. No hebraico, essa palavra pode ser dita como emuná, que diz certeza. Significa a palavra certeza. Gente, Cristina, em que contexto, né, a fidelidade ela vai entrar com essa palavrinha certeza? Na fé. Quando nós somos fiéis, nós estamos exercendo fé. E o povo de Deus ele tem que viver pela fé. E fé é o quê? É a certeza. Amém? Eu queria que vocês fossem lá em Abacuque, para a gente ver isso. No capítulo 2. Versículo 4, na parte B. A minha versão NVT diz assim: o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Então, nesse contexto, a palavra que diz aqui, o justo, porém, viverá pela fé, essa palavra fé, que na maioria das Bíblias tem, significa fidelidade a Deus. Amém? Então, o justo, ele vive fiel a Deus, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente do que se levante, mas o justo, ele vive fiel, amém, a Deus, ele tem fidelidade a Deus, amém? E aqui eu estou diante de uma classe, de uma categoria que está aprendendo a desenvolver essa fidelidade a Deus. Amém? Porque os homens e mulheres que têm fidelidade, que estão desenvolvendo fidelidade, que possuem essa fé, eles têm que ter o quê? Uma conduta exemplar. Amém? Nós precisamos, Igreja do Senhor, por onde a gente passar, ter essa conduta exemplar. Cristina, como você é rigorosa, mas nós temos que ser rigorosos com as coisas de Deus. Amém? Porque por onde a gente passa, a gente é conhecido como os crentes de livramento, os evangélicos de livramento. De onde? Lá da Igreja Verbo da Vida, do lado do mercado. É essa a referência que a população de livramento tem sobre mim e sobre você. Amém? Então, a nossa conduta ela tem que ser exemplar. Por que tem que ser exemplar? Porque eu sou fiel a Deus. Amém? Outro ponto. Nós temos que ser confiáveis. Quando se trata de fidelidade, de pessoa para pessoa, eu tenho que ser confiável. As pessoas elas têm que acreditar em mim e têm que acreditar na palavra que eu falo. Amém? Se é preciso honrar compromissos, como a gente viu lá no início, eu vou ter que honrar compromissos. Se eu não puder, eu tenho que me justificar. Amém? Uma pessoa que é fiel, ela defende o que é correto e justo. Amém, igreja? Isso representa fidelidade. Por que eu tenho que ser uma pessoa correta e justa? Porque eu sirvo ao Deus. Eu sou uma representante, você é um representante do reino celestial. Amém? E no reino celestial não existe injustiça. Deus ele não pratica as coisas incorretas. Ele pratica as coisas corretas. Ele é, né, uma pessoa justa. E assim tem que ser eu e você. Amém? Vocês estão tudo de cara feia para mim, mas tudo bem. Não tem problema. Quando sair lá fora, estão tudo rindo para mim. Fidelidade também. Um homem ou uma mulher fiel, de fé, eles demonstram lealdade às coisas do reino de Deus. Amém? Nós precisamos demonstrar lealdade, compromisso com as coisas de Deus. Amém? O mundo aí, a sociedade aí, está cheia de informações
na cara da população. Não é jogando, não. Já estão logo vomitando. Né? É passando, jogando mesmo as coisas na cara da gente, as mídias. Por onde você passa, a sociedade, o mundo moderno, é como se diz aí, está com essa característica. E a gente precisa demonstrar lealdade às coisas do reino de Deus. Amém, igreja? A gente não precisa desse mundo natural, não. Porque nós pertencemos ao mundo celestial. Mas, Cristina, eu como arroz, eu como feijão, eu como farinha. Mas não vai faltar provisão para você, não. Amém? Não vai faltar nada para você, não. Porque Deus guarda o deles. Supre as necessidades dos deles. Amém? Então, assim, o mundo está terrível. Você, pela palavra de Deus, tem que demonstrar que o mundo pode até estar ruim, mas existe um mundo bem melhor a ser oferecido. Amém? E é esse mundo que nós fazemos parte. Então, às vezes, nós nos pegamos conversando com várias pessoas e, às vezes, nós estamos concordando com todo o cenário que existe aí fora e acreditando também no sistema. E você e eu não fazemos parte desse sistema. Amém? Então, uma vez que nós estamos concordando com os sistemas, com as coisas do mundo, nós estamos sendo infiéis a Deus. Porque na fidelidade ao Senhor, nós precisamos representar e bem representado o reino de Deus. Que começa dentro de mim e dentro de cada um de vocês. Amém? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, essas características que eu acabei de citar para vocês são características de uma pessoa fiel. Consequentemente, uma pessoa que exerce fé. Amém? Por isso que lá no hebraico, né, significa essa palavra emuná, que significa lealdade. Amém? Lealdade não, certeza. Já estou no outro. Eita, mulher ligeira. Vamos lá. No grego, fidelidade significa pites. E pites significa lealdade, confiabilidade. Amém? E tem um livro aqui da Bíblia, lá em Tito 2, vamos lá, que entra nesse contexto de lealdade, de confiabilidade, da palavra que significa no grego pites. Aí vamos lá para Tito. Acharam tudo aí? Tito 2, versículo 10. Aqui está contando, né, instruindo, ensinando como deve ser uma vida correta da igreja. Né? E aqui fala assim, ó, no 9 diz assim, que quando os escravos eles devem obedecer aos seus senhores e agradá-los e não serem respondões. Aí vai para o 10, certo? Aqui fala aqui não roubar, mas a gente vai chegar na parte que eu quero. Mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Amém? Assim tornarão atraentes em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Então, no grego, pites, que significa lealdade, aqui em Tito está dizendo que as pessoas, eu não vou colocar o termo escravo, as pessoas, os cristãos, os servos, eles têm que ser dignos de confiança. Amém? Porque ele reporta também a questão da confiabilidade. Amém? É muito ruim você estar num ambiente em que você conhece irmãos evangélicos, não dessa denominação, glória a Deus, e que a confiabilidade nós temos uma interrogação bem grande. E que o comentário que se tem na cidade é uma pessoa que não tem, que
que não geram uma certa confiança. Você não se sente incomodado quando chega uma pessoa que está tecendo esse comentário? Se sente, porque ele é seu irmão em Cristo. Amém? E quando nós somos fiéis ao Senhor, nós temos que ser dignos de confiança. Nós temos que passar confiança para as pessoas, para que as pessoas elas possam acreditar em Deus. Amém? Vamos para 1 Timóteo? 1 Timóteo 6. Primeira Timóteo 6, versículo 11. Acharam? Você, porém, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém? Fuja, corra, 7 léguas, viu, minha gente? De todas essas coisas más, busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém? Vamos para 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, versículo 22. Está bem pertinho, acharam? Sim? Fuja, corra de tudo que estimule as paixões da juventude. Amém? Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Amém? Aqui nós temos 2 instruções poderosas da parte de Deus, que Paulo estava orientando, né, Timóteo e a sua turma naquela época. Amém? Dizendo que fugisse das coisas do mal, do que não prestasse. Mas, além de fugir, não era fugir e ir embora e tchau, acabou, não. Amém? A palavra não termina ali. Mas busque. Busque o quê? A gente citou aqui vários frutos do Espírito. E aqui no versículo 22 de 1 Timóteo 2, cita o fruto o quê? Fidelidade. Mas busque fidelidade. Amém? Então, eu acredito que nessa época, no contexto histórico que Paulo e Timóteo estavam vivendo aqui, a igreja ela passava pelos mesmos problemas que nós passamos no tempo moderno. Ok, igreja? E aqui Paulo nos lembra que nós devemos o quê? Fugir de tudo que é mal, de tudo que não presta, de tudo que lhe tira da presença de Deus. Nós devemos fugir. Fugir da mentira, fugir da ganância. Amém? Nós devemos fugir de tudo isso e buscar o amor, a paz, a bondade, a fidelidade. Amém, igreja? Então, isso aqui é uma busca. E uma busca, ela é constante. Ah, eu já tenho muito amor para mim e para oferecer para todo mundo. Não é bem assim. Isso é uma busca constante. Ah, eu sou fiel até o fim. Não é bem assim. A gente faz parte de um mundo todo corrompido. Isso é uma busca. Se não fosse assim, ele tinha dito, ó, fuja da aparência do mal e encerrado aqui o versículo. Mas ele continuou a escrever. E além de você fugir, você precisa o quê? Buscar. Você precisa fugir do que é errado e você precisa buscar as coisas que são corretas. Amém? E eu estou aqui diante de uma assembleia que sabe das coisas corretas. Vocês têm palavra suficiente e sabem muito bem do que é correto. Você sabe o que é errado e você sabe o que é correto. Eu sei o que é errado, eu sei o que é correto. E às vezes nós nos pegamos fazendo coisas que não deveria fazer. E Paulo nos dá essa instrução, que a gente precisa fugir. Amém? E buscar
Cristina, por que você está insistindo tanto nesse negócio de fugir e de buscar? Porque se você é fiel com Deus, você precisa fugir das coisas desse mundo. Amém? Se você quer um compromisso, uma aliança com Deus, você precisa fugir de tudo que o mundo lhe oferece e buscar fidelidade com Deus. Amém? Pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, elas buscam essa virtude constantemente nas suas orações, nos seus devocionais, nas suas práticas cotidianas que a gente citou agorinha, como nós devemos ser. Amém? Não olhe de cara feia para mim. Vamos lá. Vamos para Romanos 3. Aleluia. Romanos 3, versículo 1. Amém? Na minha Bíblia, vem dizendo assim, a fidelidade de Deus. Amém? Vem algum título diferente? Diferente? Não sei. Deus é fiel e justo. Amém? Então vamos lá. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. Aos judeus foi confiada a palavra de Deus. Amém? E aqui está um questionamento. Qual a vantagem de ser judeu? Qual a vantagem de ser circuncidado? Amém? Tem algum valor? Tem alguns benefícios? Sim, tem alguns benefícios. Aí no versículo 3 diz aqui, é verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? Teve alguns judeus que pisaram na bola com Deus, minha gente? Teve. Vários judeus que foram infiéis a Deus. Mas porque os judeus foram infiéis e não guardaram a revelação que foi confiada da palavra de Deus a eles, Deus vai ser infiel? De hipótese nenhuma. De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito, será provado que tens razão no que dizes e ganharás tua causa no juízo. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo. Não, é uma injustiça. Portanto, Deus nos castiga. Estou seguindo o ponto de vista humano. Paulo ele deixou aqui parênteses. E as perguntas, que as indagações que eles estavam fazendo, eram as perguntas que faziam a ele naquela época. Eram questionamentos humanos. Amém? Aí aqui no 6 ele diz, claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Deus ele é fiel em todo o tempo. Amém? E a gente não pode usar um termômetro de falar que a fidelidade de Deus ela vai ser anulada pela infidelidade humana. Não, a gente não pode usar esse parâmetro. A gente não pode usar esse termômetro. Quer dizer que se toda a população, se toda a Assembleia for infiel a Deus, Deus vai ser infiel? Não. A fidelidade de Deus ela não vai ser anulada, como nesse tempo não foi anulada. Os judeus eles não assumiram o compromisso com Deus como deveria. E mesmo assim, Deus foi fiel, Deus foi verdadeiro até o fim. Amém? Por que ele precisava ser fiel? Por que ele precisava ser verdadeiro até o fim? Porque ele defende a sua própria justiça. Deus, ele é a sua própria justiça. Amém?
Deus, ele tem promessas para cumprir. Amém? E aqui está escrito nesse livro. Amém? E ele avisa do seu juízo. Ele sempre avisa nas suas escrituras que vai ter um juízo. Amém? Então ele não pode ser infiel, porque as pessoas estão sendo infiel. Então Paulo ele quis mostrar isso para as pessoas daquela época. Ele não vai mudar, ele continua sendo Deus, ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus fiel. Amém? Porque ele precisa expor a sua justiça, ele precisa cumprir as suas promessas, e um dia vai vir o juiz dele. Está escrito nas escrituras, ele não pode fugir disso. Amém? E além disso, ele também é fiel para perdoar os nossos pecados. Amém? E para purificar toda injustiça. Olha que Deus grande nós servimos. Olha que Pai fiel nós servimos. É muita qualidade de Deus, minha gente, para que a fidelidade ela possa ser cumprida nas nossas vidas. Amém? Então, se Deus é assim, o Espírito Santo nos dá poder, nos dá virtude para que a gente possa ser assim também. Amém? Com as pessoas, com o Deus que nós servimos. Amém? Vamos para Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 23. Nós vamos falar do atributo de Deus. Aí, qual é o atributo de Deus? Fidelidade. Amém? A fidelidade é um atributo de Deus. Amém? Então, no versículo 23 diz aqui, ó. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Amém? Deus, ele é fiel para cumprir a sua promessa. No versículo 20, na King James, diz aqui, ó. Sem duvidar, mantenhamos inabaláveis. A confissão da promessa é fiel. Fidelidade é um atributo do nosso Deus. Amém? Ele não muda nas decisões dele. O que está escrito aqui, está escrito eternamente. Amém? Lá em Malaquias 3,6 diz que o Senhor, ele não muda. Você pode até mudar, eu posso até mudar, mas ele não vai mudar. Amém? Lá em Hebreus 13,8 diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele é o mesmo. A gente pode ser até infiel em algumas áreas da nossa vida, mas ele é o mesmo. Amém? E lá em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo ao Pai das luzes, que não há variação, que não há oscilação, que não há mudança. Amém? Não existe sombra nenhuma de variação. Jesus, Deus, ele não vai oscilar de hipótese nenhuma. Ele não vai mudar em nada. Amém? Nós que precisamos nos organizar e nos adequar à forma com que Deus quer que eu e você sejamos. Amém? Mas às vezes nós, seres humanos, nós queremos ser muito clean, é muito top. E a gente tem que ter muito cuidado. Para quando você não estiver top, não deixar isso cair no seu coração. Amém? Porque ele não vai mudar. De hipótese nenhuma. Isso é um atributo dele. Ele é fiel a isso aqui. Ao que está escrito aqui.
ele é fiel. Ele não pode mudar porque a Ednete é mais bonitinha, porque a Lucinha é mais bonitinha, a filhinha de papai. Não, ele não vai mudar. Se ele precisar corrigir, ele vai corrigir. Se ele precisar exortar, ele vai exortar. Se ele precisar alegrar, ele vai alegrar. Na área e naquilo que eu e você esteja precisando. Amém? Não somos perfeitos. Existe muita coisa para a gente melhorar enquanto cristão. Amém? E Deus hoje me colocou para falar sobre isso, sobre a questão da fidelidade. Se nós estamos sendo verdadeiramente fiéis, como é para ser, como um cristão deve ser. Amém? Fidelidade é uma qualidade de Deus. E a gente precisa desenvolver isso todos os dias na nossa vida. Amém? Ser fiéis nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na maneira de falar, de ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque tanto você pode levantar pessoas, como você pode destruir pessoas, e essas pessoas caírem em abismos, e às vezes para resgatar, minha gente, é complicado. Só a misericórdia do Senhor. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Amém? Estamos tratando de fidelidade. Amém? A obediência ela é um fruto da fidelidade. Quando nós obedecemos às instruções do Senhor, a gente viu aqui várias instruções importantes. E a gente viu um aqui em 1 e 2 Timóteo, que a gente deve o quê? Fugir. Fugir das coisas desse mundo pecaminoso. E buscar. Amém? Então, quando a gente obedece, que a gente começa a praticar, a gente começa a ser fiel. Amém? E a desenvolver esse fruto. Amém? Decidir pelo caminho da fidelidade para termos vitória em tudo na vida. Nós precisamos ser fiéis para que a gente possa decidir o nosso caminho. E nós sabemos que o caminho que o Senhor tem trilhado para mim e para você é o melhor. A gente pode, às vezes, até fazer caras e bocas, não querer, questionar, adiar. Mas nós sabemos que o caminho do Senhor, ele é o melhor. Amém? E quando nós começamos a trilhar essa fidelidade durante esse caminho, as coisas da nossa vida começam a ser organizadas e as coisas das nossas vidas começam a acontecer. Eu sei que tem pessoas que já praticam muito isso. E às vezes você vê Deus resolvendo as coisas. Não é assim? E às vezes tem coisa que engancha. Não é assim? Aí nós temos que parar e pensar. Onde é que eu estou errando? Em que área eu errei? Em que área eu fui infiel? E voltar para trás. Né? E buscar o conserto. Amém? Independente de qualquer coisa, minha gente, nós devemos permanecer fiéis. Independente da situação financeira, independente da crise, independente da pandemia, seja o que for, nós precisamos permanecer fiéis. É um dia muito atribulado, é muita atividade, é muito isso, é muito aquilo, mas nós temos que permanecer fiéis. Fiéis aos nossos devocionais, fiéis à nossa oração, fiéis ao nosso louvor, fiéis ao congregar, fiéis a fazer uma visita, fiéis a trazer uma palavra para aquela pessoa que está precisando. Amém? Nós precisamos permanecer fiéis. Independente da dor que você esteja sentindo, mas nós precisamos permanecer fiéis. Amém? E a gente hoje viu aqui algumas estratégias, né, muito importantes para que a gente possa permanecer fiel. Amém? Eu vou falar aqui de 3 pessoas que estão na Bíblia, que foram pessoas que permaneceram fiéis. Independente da situação, do problema, do que estava passando, permaneceram
fiéis. Amém? Independente do que você esteja passando, você tem que permanecer fiel. Amém? Se você precisa de cura, o melhor lugar é aqui. Não é dentro de casa chorando, não. Não vai resolver. Amém? Se você está precisando de provisão financeira, o melhor lugar é aqui. Cristina, aqui virou banco? Não. Mas nós vamos orar e Deus vai abrir uma porta. Amém? E isso é fidelidade. Não é cara feia que você vai resolver as coisas. Amém? E eu posso falar isso com propriedade, né? Tem hora que eu tenho umas cara feia. Mas tudo bem. Amém? Não vai resolver as coisas. É diante da presença de Deus, sendo fiel a Ele, que você vai resolver as coisas. E deixa eu te dizer, os melhores dias da sua vida, você pensa que já viveu, mas você ainda não viveu. Tem muita coisa, eu pensava que você ia dar um grito bem grande. Se eu estivesse ali, eu ia berrar. Amém? Se você pensa que está tudo muito bom, para Deus não está nada bom. Ah, já está tão bom, já tem meu meninos, tem meu padrinho, tem meu marido, tem meu salarinho, tudo inho. Não é essa a posição que Deus quer. Deus tem muito mais. Tem muito além. Amém? E esse além, esse muito mais, só vai chegar com a minha e com a sua fidelidade. Porque da parte dele está tudo pronto, ele é fiel até o fim. Ele é fiel desde o dia que você criou até o dia de você ser arrebatado. Ele é fiel a você. Amém? Mas nós precisamos ser fiel a ele. Amém? Vocês conhecem um camarada chamado Noé, da Arca de Noé? Ele foi um homem que praticou esse fruto do Espírito, chamado fidelidade. Porque esse camarada, ele estava no meio de uma sociedade corrompida. Eu e você, nós estamos no meio de uma sociedade corrompida. Terrível. E ele passou por esse cenário. Só que Deus falou para ele, e ele escutou a voz de Deus, e todo mundo sabe dessa história, que para aquilo ali tudo acabar, ele precisava construir uma arca. Amém? Deus está mandando a gente construir uma arca, eu não sei, mas Deus está mandando você fazer alguma coisa. Amém? Deus está mandando você se movimentar em alguma coisa diante dessa sociedade corrompida. Se não for construir uma arca, é alguma coisa que ele está pedindo para você fazer. E às vezes nós estamos sendo infiéis, negligenciando isso. Cristina, mas as minhas condições não é muito boa, a minha fala não é muito boa. Peça ajuda. Fala dos seus projetos, fala do seu sonho. Deus pode levantar pessoas para patrocinar. Amém? A provisão para Noé construir essa arca veio de onde? Da parte de Deus. Porque ele escutou a voz de Deus e obedeceu. E executou minuciosamente as instruções de Deus. Detalhes por detalhes. Eu sei que Deus fala com pessoas aqui, detalhes minuciosos de coisas que devem ser feitas. E que, às vezes, por comodismo, a gente cruza os braços. Precisamos ser mais fiéis. Amém? Ele lá em 2 de Pedro, minha gente, no capítulo 2, no versículo 5, ele é conhecido como o proclamador da justiça de Deus. Minha gente, quando eu vi isso, vai lá em 2 de Pedro. Aí eu fiquei meio assim, eu só vou olhar. Aí eu fui olhar. Cadê? 2 de Pedro 2,5. Eu fiquei bestinha. Olha aqui. 2 de Pedro 2, versículo 5. Acharam? Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça.
Olha que coisa forte, minha gente. Olha a fidelidade de Noé estampada aqui no Novo Testamento. Ele não poupou o mundo antigo. Deus, ele não poupou a corrupção que existia naquela sociedade da época. Mas ele protegeu Noé. E ainda deu um título a Noé, que ele proclamava, ele era um proclamador da justiça de Deus. Ainda tinha um título abaixo de Noé. Noé, proclamador da justiça de Deus. Nós precisamos ser proclamadores da justiça de Deus. Porque a sociedade está corrompida, minha gente, vai se corromper muito mais. Eu estava conversando um dia desse com o André, fiquei assombrada com os estudos que o André faz, escatológico, de coisas que vão acontecer. E a Alex, eu acho que também faz isso, que a Alex gosta dessa vez. Eu escutei ontem com o pastor e desde meu ouvido, ligado. De coisas que vão acontecer, minha gente. E a gente precisa se ligar. Amém? E a gente precisa ouvir a voz de Deus. Deus não gagueja, Deus não barganha a sua voz. Não. Ele é direto. É uma voz audível. Amém? Noé, ele era um homem que tinha muita fé em Deus. E ele foi um exemplo de fidelidade. Que sejamos os Noé do século XXI, diante dessa sociedade. E que a gente aprenda a obedecer à voz de Deus. E que a gente seja proclamador no ano de 2020, passando para o ano de 2021. Né, que nós sejamos proclamadores da sua justiça. Amém? Vou falar de uma mulher, claro. Né, cara? Puxar a sardinha para mulheres também. Amém? Os homens não ficam chateados. Mas depois vai ter outro homem, do meu jeito. Vamos lá. Tem uma mulher que Jesus falou lá em Lucas 2, chamada Ana. Não foi Ana de Eucana. Amém? Foi Ana profetisa. Amém? Ela era profetisa da tribo de Asser, filha de Fanuel. Vamos lá para Lucas 2. E Jesus, ele falou dessa mulher, citou essa mulher em 3 versículos. A história dela foi contada em 3 versículos. Diga, mulheres, uau! Diga, mulheres. Vou fazer igual a deixa. Uau! Em 3 versículos foi contada a história dessa mulher. Em um versículo você pode fazer a sua história. Amém? Em um versículo você pode ter atitudes de fidelidade a Deus, mulheres. Amém? Ô, mulheres, vocês eram para ser animadas, nós vamos lá. Esforço, minha gente, chega a boiar aqui. Vamos, versículo 36, nem deu o versículo. Eu fiquei tão empolgada com essa mulher. Meu Deus do céu. Vamos lá. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Diga, estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casada. Ela casou. Com 7 anos, ela perdeu o marido dela. E vivido como viúva até os 84 anos. Amém? Nunca deixava de ir ao templo, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Amém? Vamos lá, para terminar. 38. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança, a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Essa profetisa, com 7 anos de casada, perdeu o marido.
Ela já tinha 84 anos de idade, ou seja, ela passou 84 anos da vida dela indo ao templo. Aqui. Orar, jejuar, louvar a Deus. E ainda mais, anunciar a vinda do Messias. Minha gente, que coisa grande, que fidelidade grande dessa mulher. Ela tinha todos os motivos para ficar chorando o luto dela pro resto da vida. Mas ela se levantou e foi ao templo adorar o Senhor, jejuar, orar e anunciar a vinda de Jesus. Porque o ministério profético dela era muito grande. Aí Jesus foi e mostrou aqui em Lucas, falando dessa mulher, que eu e você, mulheres, que eu e você, homens, podemos ser dessa maneira. Cristina, não quer dizer que eu vou ver na igreja? Não vou mais trabalhar, não. Não é bem assim, gente. O contexto hoje em dia é outro. Mas você pode, dentro da sua casa, fazer o seu culto de louvor, de adoração. Amém? Você pode anunciar a vinda de Jesus, igual essa mulher fez um dia. Amém? Ela não passou 2 dias, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, depois que recebeu as bênçãos tudinho. Então assim, tá tão gostoso para a igreja. Não, minha gente. Passou gente, ela lá. Na posição que Deus confiou a ela. Amém? Porque em todo o tempo Deus estava sendo fiel a ela. Amém? E ela estava sendo fiel a Deus. Porque ela sabia do que ela tinha que fazer naquele lugar. Amém? Eu acredito que essa mulher era a base de sustentação, de intercessão dentro daquela igreja. Amém? Ela tinha título de profetisa. Na minha Bíblia diz Ana profetiza. Você tem noção? E pensa que essa mulher não passou por problema, não. Deve ter passado por um monte. E naquela época, as viúvas, elas sofriam muito. Por isso que Jesus era um cuidado muito grande com as viúvas e com as viúvas e com os órfãos. Porque para a sociedade eles eram desprezados. Eram um zero à esquerda. Mas ela estava lá, firme e forte no batente diário dela. Ela foi comissionada, ela foi chamada para aquilo ali. Amém? E existem coisas que você está sendo chamado para cumprir e está dando uma rabiada, igual os pneus de bicicleta. E a gente tem que ter muito cuidado. Porque você não vai querer ir para o céu sem cumprir o que Deus pediu para você fazer. Amém? Porque quando chegar lá, ele vai perguntar: o dom que eu te dei, por que você não exerceu? O talento que eu te dei, por que você não fez? Isso é fidelidade, minha gente. E não queira estar nessa posição. Amém? Eu não posso estar nessa posição. Ana, ela cumpriu com responsabilidade e fidelidade o seu ministério profético. O ministério que o Senhor deu a cada um de nós, seja de reconciliação, seja nos dons, seja o que for, minha gente, nós precisamos cumprir com responsabilidade e fidelidade. Eu sei que é um peso muito grande. E esses dias, minha gente, eu tremi na base, porque diz que os mestres vão ser mais cobrados. Por que eu tremi nas bases? Porque eu sei do meu ministério. O meu ministério é ensinar. Amém? E às vezes eu me calo diante de certas coisas. E Deus me cobra. Você precisa ensinar as pessoas da forma correta. Você sabe que lá na minha palavra vem falando sobre isso. E você precisa dizer. Amém? Aí desde esse dia que eu vi que os mestres vão ser mais cobrados, eu disse: Jesus, vou ter que abrir minha boca. Eu já gosto de conversar, né? E agora? Amém? Então, quem tem essa chamada de mestre, se alerte. Quem tem chamada de qualquer dom ministerial, profeta, evangelista, seja o que for, pastor, seja o que for, evangelista, reconciliação, intercessão, seja o que for, se alerte. Essa mulher aqui, ela passou 84 anos na vida dela
Não foi chorando dentro de casa, não. A gente podia até chorar. Mas ela foi fazer o que Deus confiou a ela. Amém? E Deus tem confiado coisas na mão de pessoas. Na minha mão. E às vezes nós estamos negligenciando. Por tempo, por comodismo, por vergonha, por medo, seja o que for. Peça orientação ao seu pastor. Fale dos seus projetos aí. Porque Deus vai testificar. Vai confirmar o coração dele. Amém? Ana, ela era uma mulher dedicada e encorajadora. Ela encorajava as pessoas. Amém? E uma mulher dedicada. Nós precisamos ser dedicados, nós precisamos ser encorajadores. Amém? Servia ao Senhor no templo, orando, jejuando fielmente e aguardava a vinda do Messias. Ela anunciava. E essa é a minha função e a sua função. Amém? No tempo de hoje. E agora nós vamos ter Daniel. Todo mundo conhece Daniel. Daniel era um jovem, fiel a Deus. Decidiu ser fiel a Deus. Nós sabemos das ameaças, dos desafios, das iguarias que eram apresentadas para Daniel. E nós sabemos, no decorrer da história de Daniel, que ele não se corrompeu por nenhum momento. Porque ele sabia ao Deus que servia. Amém? Muitas coisas, minha gente, vai ser apresentado diante de pessoas aqui. Mas são coisas do mundo. Sabe aquele test drive que você vai sofrer? Pronto. Você vai passar por um test drive. O mundo vai, pessoas do mundo vão oferecer coisas a você. Aí você tem que lembrar da história de Daniel. Independente de ser novo, velho, jovem, criança, não se corrompeu. Porque ele era fiel a Deus. Amém? Buscou viver uma vida de princípios. Uma vida de amor a Deus. Muitas vezes ele renunciava à sua vontade. Ou você pensa que não? Será que aquele monte de iguarias deliciosas do rei não deu uma salivação na boca dele? Com certeza, minha gente. Quando a gente vê comer de qualquer tipo, já vem a salivação. Já começa a criar saliva na nossa boca. Que é o que dá a vontade, o desejo de comer. E isso deve ter acontecido na vida dele. E fora outras coisas. Mas ele renunciava à sua vontade para cumprir a vontade de Deus. Amém? Nós precisamos renunciar às nossas vontades para que Deus ele possa ser soberano na nossa vida e começar a cumprir a vontade dele através da nossa vida. Amém? E às vezes não é muito, a vontade de Deus não é muito pareada com a nossa, não. Mas deixa eu te dizer que ele é um bom pai e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Se a gente está indo por uma linha que a gente vê que Deus não está se agradando, sai dali, corra, fuja e busque a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Ele tinha um coração voltado para Deus. Vamos para 1 Coríntios? Já estou bem pertinho, minha gente. Não se entristeça, porque vai terminar. Amém? 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 15, versículo 58. 58 versículo. Amém? Eu só peguei esses 3 personagens, mas se você for olhar na Bíblia, com certeza vocês devem ter lembrado. E várias pessoas que estão relatadas seu nome aqui, que passaram por adversidades e eles eram fiéis a Deus. Amém? Então nós temos exemplos na palavra de Deus que é possível nós sermos fiéis a Deus. Amém? Em todo o tempo todo. Amém? E não se corromper com o que o mundo está oferecendo aí. Porque o mundo vai oferecer muita coisa, muita praticidade. Amém? E a gente tem que ter muito cuidado.
de saber separar, de discernir as coisas. E cada um de nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o nosso ajudador. E ele sinaliza. Você vai cair em ciladas se você permitir, se você quiser. Ok, igreja? Nós podemos cair em ciladas se a gente permitir. Mas avisados nós somos demais. Aí no versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos de livramento, da igreja Verbo da Vida de Livramento. Amém? Eita, povo animado, Jesus. Glória a Deus. Sejam fortes e firmes. Amém? Sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Eu gostei dessa versão. Fui ler outras versões, mas essa, eu digo, é justamente para a minha igreja. Amém? A igreja que eu congrego. Amém? Porque a gente está precisando ouvir essas verdades. Amém? Então, nós precisamos ser fortes e firmes. Nós precisamos trabalhar para o Senhor com entusiasmo, com alegria. Amém? Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Nada do que a gente faz para Deus é inútil. O tempo que você passa aqui em ensaio, o tempo que você passa aqui limpando departamento, servindo diaconia, evangelizando como as meninas vão. Amém? Nada do que você faz é inútil. Agora, a palavra aqui nos instrui que é para a gente vir de cara feia, não, é de cara bonita. Amém? Rindo à toa, alegre, contente, vibrando. Pode estar com enxaqueca. Pode estar com a dor no dedão do pé de uma unha cravada. Mas se você chegou, se você foi evangelizar, se você foi limpar o departamento, você tem que vir com entusiasmo, com alegria. O que aqui está nos garantindo, que você sabe, eu sei, que todo o trabalho que a gente faz para o Senhor não será inútil. Cristina, o que é que esse versículo tem a ver com o contexto? Tudo. Isso aqui é fidelidade. Porque quando nós somos fiéis, quando nós somos fortes e firmes na fidelidade, com certeza, Deus, o trabalho que a gente fez vai ser considerado. Para o Senhor, nada é inútil. Amém? E a gente tem que ter consciência disso. Amém? Quem é fiel assume os riscos do compromisso. Você quer assumir os riscos de um compromisso com Deus, com um relacionamento mais íntimo com Deus, de servir esse Deus com toda a excelência, com toda a exaltação que Ele merece? Minha gente, é muito bom servir a Deus. Não existe outro igual. Eu trabalho fora em escola, ajudo desde na farmácia, cuido de uma coisa ou outra de casa. Graças a Deus que eu tenho uma bênção na minha vida me ajudando. Amém? Mais uma vez ou outra eu estou fazendo alguma coisa. Mas não existe melhor lugar de estar servindo a congregação. Amém? De lavar as panelas para vocês, quando vocês terminam a comida de hoje. As meninas que vieram fazer. Amém? No dia da faxina do departamento, né, Raquel? Uma festa. Amém? Não tem coisa melhor da gente estar na posição de servir. Amém? De ter esse compromisso. E a gente precisa assumir os riscos. Às vezes precisa deixar coisas lá fora para estar. Amém? Não se acovarda. É forte, né? Nós não podemos nos acovardar. Não há mais tempo para isso. De retroceder, de dar um pezinho para trás, de fazer de conta que não é comigo, é com meu vizinho, de ter medo. Não há mais tempo para isso não, igreja. É enfrentar mesmo. É levantar a cabeça e seguir a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém?
Não é mais tempo de dizer eu estou com vergonha. Não, ora tu. Ora tu. Muito legal, não. Ora tu. É mesmo você está legal. Começa a orar, porque o Espírito Santo começa a ministrar dentro de você e já lhe corrige. Amém? Às vezes pega as pessoas jovens, eu espero que não aconteça mais isso, em nome de Jesus. Às vezes a gente ora, vai tu. É tu mesmo que tem que orar. Amém? Às vezes a gente está esperando que o outro ministro para trazer uma luz para você. Mas às vezes é você mesmo que vai ministrar para você mesmo e a luz vai chegar. Amém? Ousadia e intrepidez, minha gente. Nós precisamos disso. Amém? Nós precisamos declarar publicamente a nossa fidelidade a Deus. Todo canto por onde a gente passar, nós precisamos falar da fidelidade de Deus. Amém? Dos feitos do Senhor, que Ele vem realizando através das nossas vidas. Com um comportamento adequado, correto, sendo genuíno, sendo íntegro na palavra de Deus. Deus aqui Ele mostra, até para montar o diaconato, minha gente, como os homens devem ser, bem casados, não sei o quê, marido só as mulheres. Minha gente, Deus é organizado. Deus ele é muito correto nas coisas dele. Ele não vai levantar qualquer pessoa, não. Ele vai levantar a pessoa. Ele vai dar responsabilidades para essa pessoa. E a gente tem que ser fiel a isso. Amém? Para encerrar, vamos para Atos. Parece que aumentaram o microfone. Atos 21. Aumentaram? Foi não. Foi porque eu subi, não foi? É porque eu já sou gasguita. Aí, Atos 21, do 10 ao 13. Você aprendeu, minha gente? Hoje está aprendendo? Eu creio que o Espírito Santo está ministrando aos corações de vocês. Amém? E está colocando cada um de nós na posição que Ele quer que nós estejamos. Amém? Versículo 10, falei? 10. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Cinto de Paulo, e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse, o Espírito Santo declara, assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Esse profeta chamado Ágabo chegou, pegou o cinturão de Paulo, amarrou nos pés e nas mãos dele, do próprio Ágabo, e disse, assim vai acontecer com Paulo. O Espírito Santo mandou dizer a Paulo que ele ia ficar naquela condição, amarrado os pés e amarrado as mãos. E as pessoas que andavam perto de Paulo ficaram agoniadas a ponto de Paulo, você não vai mais para Jerusalém, não. Você vai ficar aqui. Então, um profeta disse a situação que ele ia ficar. Aí no 13 diz, ele porém diz, por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Amém? Nós temos que estar prontos para fazer a vontade de Deus. Amém? Aqui Paulo estava numa situação muito complicada. Porque o que o profeta mostrou a ele é que ele iria morrer. Mas Paulo mandou a turminha todinha parar de chorar, parar de se agoniar, porque ele estava pronto para ser preso em Jerusalém e até mesmo para morrer. E Ágabo veio avisar ele que ele ia ser o quê? Preso em Jerusalém. E mostrou a forma com que ele ia ficar preso, pés e mãos. E nós sabemos que isso o quê? Aconteceu. Né? Mas em nenhum momento Paulo retrocedeu. Ele continuou, ele avançou. Amém? Ele foi fiel até o fim.
Ele se arriscou. Ele tinha um compromisso com aquelas pessoas, com aquele lugar. E ele precisava ir. Ele precisava fazer. Amém? Então, vale a pena ser fiel a Deus. Ser fiel às pessoas que Deus plantar diante de você na sua vida. Amém? Vale a pena ser uma pessoa generosa. Vale a pena ser uma pessoa confiável. Não é fora de moda. Amém? Não podemos seguir as direções desse mundo. Não podemos seguir a modernidade do mundo lá fora. Nós somos diferentes. E isso tem que começar a fazer parte da nossa vida. Eu acho muito engraçado a questão de roupa, de calçado. Mas eu digo, oxe, menino, que roupa é essa aqui? Não é a moda. Eu não sigo essa moda. Eu sigo a moda de me sentir bem, de me vestir e me sentir bem. Aí um dia desse eu fui comprar uma calça que tem um laço. Cheguei na escola de sacadinho, o laço para cima, como é essa calça? Aquela que tem assim. Aí cheguei lá na escola, elas me disseram, eita, Cristina, tá na moda. Eu disse, que moda? Moda? Eu disse, não, gostei dessa calça, não sei que moda é essa, não. Eu não sei nem o nome da calça. Aí você estuda como você moda. Amém? É porque eu gosto de umas calças folgadas. É onde eu vejo calça folgada, amarrando, eu gosto de usar. Amém? Não deixe o mundo rotular você. Não permita que o mundo rotule. O mundo está doido para botar um rótulo na gente. Evangélico assim, evangélico assim, evangélico desse jeito. Não permita, porque nós temos que ser fiel a Deus o tempo todo, todo o tempo. Amém?